Ezequiel 36. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto de grande impacto na nossa vida, na vida daquele que é servo do Senhor. Nós não vamos ler todo o texto, porque ele é bem grande, mas todo ele vai trabalhar sobre essa ideia aqui do que é o coração, do que é aquela vida que Deus vai transformar na vida deles aqui, do povo dele. Eu queria que nós estivéssemos lendo a partir do versículo 30 aqui. Aliás, o 25 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí tem um montão de bênçãos que ele descreve nesse texto. Eu queria meditar com os irmãos o texto, a mensagem está praticamente todo, igual está no livro aí, informativo. E nós vamos meditar nesse tema, o novo coração. E quando a gente fala do novo coração, eu quero mudar um pouquinho, como vocês são doutores, né? Nosso professor lá, o Sabinas, dizer, quando a gente vai apresentar trabalho, tem que colocar o jaleco e falar: olha, eu sou o doutor Anderson, e aqui é o doutor fulano de tal, e nós vamos apresentar o trabalho. Então vocês já são doutores, não é? Só falta pegar o canudo, só falta passar todas as etapas aí para frente, mas vocês já são. Se Deus colocou no seu coração, no coração de Deus, vocês já são doutores, já. Deus já preparou, Deus só está deixando passar um tempo para você poder valorizar isso mais, para você conhecer mais. Transplante do coração. Quando a gente olha para esse texto, a gente não entende muitas vezes muito bem por que ele fala dessa questão de coração de pedra, o que fala do coração de carne, por que tudo isso? Hoje nós estamos preparando para poder colocar água no batismo, e aí a água, a gente começou a sair uma água assim suja, uma água assim com terra, aquele cheiro de terra mesmo, assim, bem forte, uma terra negra, né? Bom para plantar. Mas saiu assim, eu olhei, quem sabe é só um pouquinho, fui deixando cair a água. E não parava de sair aquela água suja, e aí não parava. Quando a Patrícia chegou e falou assim: o que houve aí? A Ana falou: eu não entro nessa água aí. Olha, Deus faz tudo perfeito, gente. Muitas vezes é assim que está a nossa vida. É uma vida suja, é uma vida de pecado, é uma vida que, olha, aparentemente é água, aí fica assim, aparentemente nós somos prontos para abençoar, mas quando as pessoas começam a nos conhecer, e aí ela descobre o que a gente é, ela se assusta, ela fala: eu não quero dessa água, eu não quero ter uma vida igual a sua, não. Eu não quero ser cristão como você é, não. Eu quero ter uma vida diferente. O pastor Hernandes de Lopes, ele conta que parece que foi lá em Vitória mesmo, Vila Velha, que estava tendo problema de falta de água naquela cidade. E aí eles buscavam de todos os lados, viam que não tinha nenhum problema. A tubulação parecia que estava tudo certo, até que eles foram buscando assim, e encontraram um dos canos. Uma ratazana daquela assim, parece assim, não um gato, mas parece assim um porco, né? De tão grande que era, que estava entupido um dos canos. Aí diz que eles tiraram aquele rato dali, e a água então começou a fluir de novo para as casas. Olha, é nesse sentido que nós estamos falando do novo coração. Muitas vezes o nosso coração, a nossa vida, ela está assim, tá uma coisa impedindo. Eu quero que você já comece pensando nisso. O que está te impedindo de sentir mais a presença de Deus? O que está te impedindo de sentir mais amor pelas pessoas? O que está te impedindo de perdoar quem te magoou, de perdoar a quem te ofendeu, ou então de perdoar quem tem raiva de você? Olha, eu estou falando isso porque sempre na ceia, eu toco nesse assunto aqui, mas eu percebo que muitas vezes a gente entra na ceia, a gente ouve a mensagem, sai da ceia e parece que não ouve.
Tem gente que às vezes a gente conversa uma coisa e fala um versículo, aí fala assim, mas eu nunca ouvi isso. Eu falo, meu Deus, eu falei isso já. Eu já preguei isso. Onde está? Estava pensando na prova que vai ter segunda-feira, parasitologia, terça-feira, fisiologia, não é? E aí vai as provas, e aí não presta atenção na palavra. Eu quero chamar você aqui agora a atenção, porque olha, já dizia aquele filósofo, qual é o filósofo? Platão, que ele falava assim, os olhos são janelas da alma. Pelos olhos dá para saber quem está aqui e quem não está. Dá para saber quem está prestando atenção e quem não está. Então eu quero todo mundo aqui, de olho aberto, prestando atenção para ouvir a palavra de Deus. Concentre-se agora em nome de Jesus, porque eu sei que Deus tem algo preparado para o seu coração. Olha, irmãos, quando eu meditei nesse texto, já meditei nele várias vezes, mas quando Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro, Deus me contou algumas coisas que eu não sabia, até usando o DVD da Adventista, que eu achei muito bom e que falou sobre isso. Olha, a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, diz assim, olha, Ezequiel 36, 26, tirarei de vós o coração de pedra. Vamos repetir? Tirarei de vós o coração de pedra. Mais uma vez, tirarei de vós o coração de pedra. Gente, os egípcios acreditavam que tinha uma deusa chamada Maat, e que essa deusa, ela intercedia pelos mortos. Só que para poder interceder pelos mortos, eles pegavam um escaravelho, que faziam assim, de um mármore, né, de uma pedra, e aí escreviam orações para essa deusa. Então, quando uma pessoa morria, eles arrancavam o coração dele de carne e colocavam nesse coração de pedra. Olha como que a palavra de Deus explica a coisa de forma bem clara, né? Ele está mostrando para nós que ele não quer um coração de pedra assim. Não adianta você escrever orações, não adianta você fazer pedidos depois que você está morto, que não tem como mais. Tem uma história que fala de uma senhora que era muito crente, e aí o netinho dela, adolescente, 17 anos, falava assim, vó, ora por mim, ora por mim. E aí disse que o menino foi e morreu, não sei se foi um acidente de moto, de carro, não sei se ele morreu. E aí a avó dele colocou assim, em cima do caixão, assim, onde ele estava, falando assim, Senhor Jesus, por misericórdia, recebe meu netinho aí no céu. Disse que quando ele chegou lá no inferno, o papelzinho queimou e ninguém leu a oração. Não adianta, gente. Não adianta você tentar interceder por outro. Se você olhar na história, na Idade Média, as pessoas se batizavam pelos mortos, e ainda assim, ainda existem algumas denominações, assim, seitas, né? Que as pessoas se batizam pelos mortos. E na Idade Média, a Igreja Católica vendia, né, aquelas indulgências para que pudesse alcançar a salvação dos seus mortos. Mas nada disso resolve. Não adianta a gente ter um coração de pedra. Não adianta ter um coração de pedra que tudo que você fala com ele não resolve. Você já tentou falar com a parede? Se você já tentou, você precisa de um psicólogo, viu? Mas olha, se você expressa o sentimento para alguém que essa pessoa tem um coração de pedra, é como se fosse uma parede. Às vezes nós temos amigos, nós passamos por situação, principalmente quando nós deixamos alguém com raiva, assim, e a gente fala com ele, fala com ela assim, e parece que o outro não ouve, parece que está falando com a parede, o coração está com pedra, está petrificado, e esse coração ele forma uma corda, uma crosta, né, assim em volta. Gente, muitas vezes é assim que está o nosso coração. Eu lembro de quando eu era adolescente, eu ouvia os pastores brasileiros pregando, sempre falando assim, olha, o pecado é como diz o salmista, um abismo chama outro abismo, né? Você pega aqui um pecadinho, daqui a pouco você quer um maior, e aí vai se aumentando. E ele falava da cauterização, é como um acidente, quando ali a pessoa é carbonizada, né, você não consegue identificar quem é, e está aquela crosta tão grande que não dá para você saber quem era a pessoa. E ele falou assim, muitas vezes o pecado está assim na gente. Não é assim que se usa na cirurgia, não cauteriza ali, para que não haja sangramento. E muitas vezes o pecado ele está desse jeito. Parece que ele vai tapando, ele vai tirando a nossa vida, vai tirando a nossa essência, tirando o nosso sangue, tirando o nosso desejo de servir o Senhor. Olha, eu lembro até hoje, como se fosse assim, ontem à noite, 10 horas da noite, numa sexta-feira, tinha lá um irmãozinho que eles chamavam irmãozinho, como é que é?
é o foguinho, ele chamava ele de foguinho, irmão. Que ele assim, ele era daqueles assim, bem terríveis no mundo, e converteu da água para o vinho mesmo. Ele converteu-se da noite para o dia. Deus salvou e ele já estava pronto, até evangelizando. Hoje até pastor esse homem lá. E aí o povo falou para ele assim: não, rapaz, não precisa ficar tão assim, não. Para que você ficar evangelizando tanto, orando tanto? Para um pouquinho. Aí eu fui e falei assim: meu irmão, continua buscando, deixa Deus te usar. Não deixe que a experiência negativa do outro, aquilo que aquele outro já perdeu, já, o coração já está de pedra, ofusca aquela visão que você tem do seu não. Continua lendo a palavra, continua pregando, continua falando. Hoje está lá o pastor. A gente tem que continuar buscando o Senhor. Olha, às vezes nós estamos aqui na igreja, entramos, saímos, limpamos o banco, né? Assim para um lado, para o outro. E aí as pessoas vêm, observam a sua vida, e o pastor vem e prega e fala isso. De repente, se entrega sobre o Senhor, e aí daqui a pouco vê o seu exemplo lá no barzinho, vê o seu exemplo lá no Tuts, né? Está lá, e aí vê e fala assim: para ser crente igual a eles, eu prefiro estar de novo. Para ser do jeito que eles estão, tanto faz. Eu estava falando com o pastor hoje, falando: pastor, a maior dificuldade que a gente tem lá na Bolívia é porque nós temos vários casais, várias pessoas que moram juntos, e que você vê que tem um temor de Deus, mas não tanto, porque prefere assim do que assumir um compromisso com Deus e com a pessoa que ama. E eu estava falando: olha, se essas pessoas eu conheço, vocês conhecem várias, se elas tomassem uma posição diante de Deus, isso aqui estava lotado, não caberia de gente. A pessoa não vem de lá, vem sozinha, aí encontra alguém: ai meu amor, ai meu pastor, aí junta e não tem aquele compromisso. E olha, é muito bom, gente. Eu falo para vocês, é muito melhor a gente ter esse compromisso com Deus do que estar casado, não é, gente? Não é? Não é bom, gente? Porque você sabe que tem aquela bênção de Deus, e a gente não tem quem nos acusar. Quem pode nos acusar? Lá Paulo fala em Romanos 8: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Mas muitas vezes os nossos atos estão assim, é o coração de pedra. E você fala para mudar, e a pessoa vai falar: não quero, tá bom, gente, eu estou. Gente, o que é? Olha, meu colega lá, boliviano, que ele foi pastor ordenado, e aí ele acabou conhecendo a irmã da igreja, e hoje eles moram juntos, têm um filho. E eu falei para ele assim: meu irmão, por que você não casa? Você é pastor? Porque não dá, é difícil, eu não sei se eu quero. Meu amigo, você já mora com a colega há mais de 5 anos, você não vai tomar vergonha na casa de casar, não. Se é pastor, você larga ela e deixa ela casar para ser abençoada, ou então sai fora. Outra lá, colega lá do meu curso também, já mora já 11 anos já com o senhor, que ele não separou da mulher dele do outro casamento, e ela está lá junto com ele, e ela falou: olha, eu não aguento mais, desse ano passa, ou ele toma um jeito na vida dele, ou então eu não quero mais saber, eu quero estar casada, certo diante de Deus. Gente, nós não podemos deixar o nosso coração ser um coração de pedra. Deus quer conhecer o seu coração. Jeremias 17. Abre comigo Jeremias 17, o versículo 9 e o versículo 10. E olha, gente, eu falo isso no casamento, eu sou um fã de casamento, gosto de fazer casamento, porque é bênção de Deus. Jeremias 17, versículo 9 e 10, olha o que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Aí Deus fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não adianta você tentar colocar aquele coração como quando a pessoa morria ali. Não adianta você tentar disfarçar quem você é, porque Deus esquadrinha o seu coração. Deus esquadrinha a sua vontade, Deus esquadrinha o seu desejo. Deus sabe quem você é. E Deus sabe a sua luta, mas Deus também sabe da segunda coisa, é que Deus quer lhe dar um novo coração. Volta em Ezequiel 36, versículo 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e vos darei coração de carne. Mais uma vez, dar-vos-ei coração novo, e vos darei coração de carne. Gente, olha que maravilha! O próprio Deus está
falando, olha, esse coração, se você já dá tem um desenhozinho, e aí tem um coração envolto com a pedra, né? E aí, você imagina o próprio Deus chegando para você e falando, olha, eu tenho poder, eu sou o melhor cirurgião que existe. Ó, não tem melhor do que o cardiologista. Eu vou tirar o seu coração, vou te dar um coração de carne, novício, zero para. É um coração de carne, é um coração sensível à minha voz, é um coração sensível à minha vontade, é um coração sensível à minha palavra, é um coração sensível às pessoas que estão ao seu redor, carecendo do amor, do meu amor. Eu vou te dar um coração daquele que quando você vê a pessoa caída ali no chão, você vai lá e ora por ela. Ou então faz lá uns pastores da nossa igreja, que ele olhou, o homem estava lá caído igual bêbado, ele olhou assim, e estava todo mundo assim, passando para lá e para cá, e aí ele foi e pegou, sentiu no coração, falei uma coisa para esse homem. Foi lá na loja, comprou uma coisa, chegou e colocou lá para aquele homem. Sabe o que ele comprou? Um travesseiro. Ele pegou e colocou o travesseiro debaixo da cabeça do homem. Aí o povo começou a juntar e olhar. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Você que tem o pessoal juntando. Aí ele falou assim: o que vocês estão juntando aqui agora? Toda hora está passando um para lá e para cá, ninguém fez nada. Agora eu estou colocando travesseiro aqui para ele. Vocês estão querendo juntar? Juntar-se antes. Nós somos curiosos, mas a ação de coração, irmãos, essa que precisa ser feita. O ser humano ele é muito capaz dele passar, ver um acidente por curiosidade, só para poder parar e ver, morreu ninguém que conheço, então tá bem, seguir caminho, do que ele pegar e parar e tentar fazer alguma coisa. Mas o coração que vem da parte de Deus, irmãos, é um coração novo, é um coração santo, é um coração amável, é uma pessoa que ela chega diante das outras e as outras falam assim: é tão bom conversar com fulano. Eu lembro que quando eu trabalhava com os adolescentes lá na igreja, uma adolescente de 3 anos de idade, ela falou assim: olha, eu gosto demais de adolescente, olha, eu amo adolescente e gosto de trabalhar com criança. E a gente fala assim: mas por quê? É porque eu amo mais adolescente. Eu sou fã. O adolescente ele é a criança crescida, entre aspas, né? E ele é o jovem que mais ousado, vamos dizer assim. Então, se você alcançar o coração adolescente, ele conquista o mundo. Agora o jovem, você vai lá e fala: ai, é um caminho, né? Mas vamos juntar com o adolescente para você ver. Aí ela falou assim: olha, eu quero te apresentar as minhas colegas lá de escola. Eu falei: por quê? Porque você é muito animado, você é muito engraçado. Eu falei: gente, normal. Eu amo o Senhor. As pessoas começam a reparar a diferença na sua vida. E essas pessoas que estão falando, elas causavam diferença na sua escola. Um adolescente, ele começou lá na escola dele, sabe o quê? Trabalhar com ensino religioso. Porque em Minas Gerais, não sei nos outros estados, não é mais obrigatório ter ensino religioso nas escolas. Então, se quiser ter, uma igreja tem que pagar alguém para ter lá o ensino religioso. Ele foi falar: não estou fazendo nada mesmo assim, tem horário livre, vou começar a atuar lá. Aí ele começou no horário dele, que era de manhã. Daqui a pouco o diretor chamando para tarde. Para a noite, o menino já estava dando conta, levando gente para lá. Gente lá, não é Belo Horizonte isso. Levando gente para fazer teatro, fazer lá coreografia, evangelizando. Olha só, um menino de 15 anos de idade, tomando a coragem de fazer alguma coisa. Gente, coração novo. Não nos deixe ficar com vergonha quando o colega nosso está ali: olha, esse final de semana foi muito bom, porque eu estou bebendo e bebi e até cair. É beber, cair e levantar, assim que fala, né? E aí você vai, engole seco, não fala nada. No final de semana foi uma bênção. Deus amou o seu poder, Deus elevou o meu coração e essa alegria não sai. Eu não fico de ressaca, mas eu fico com vontade, com sede de Deus, com sede do próximo domingo, para estar lá buscando o Senhor. Essa é a diferença do novo coração, gente. Esse coração de Deus, não só eu, a promessa dele, que ele diz aqui: dar-vos-ei. Deus mesmo vai dar um coração novo para você, amém? Porque Ele te ama. Olha, a terceira coisa que nós vemos nesse versículo aqui, 36 e 26 de Ezequiel: porém dentro de vós um espírito novo. Essa palavra espírito novo é a terceira coisa. Deus quer lhe dar novo ânimo. Fala para o seu irmão assim: anime-se. Escolhe um aí e fala. Agora faz diferente.
escolhe uma pessoa, agarra no ombro dela assim, de frente para ela, segura aí, é sério, quero ver, quando você não puder, não vou parar. E fala assim, Anguinhos, dá uma sacudida nele aí, ó. Anguinhos, se meu nome de Jesus, fala assim, desperta, balança aí, balança, desperta em nome de Jesus, amém? Isso aí tem que dar uma animada, gente. Sabe o que é ânimo? Ânimo vem do latim, que quer dizer alma. A pessoa sem ânimo, a pessoa sem alma. Gente, o Espírito é aquilo que nós temos comunicação com Deus, mas também dependendo da teologia, né? Mas a alma é o nosso pensamento, é a nossa vontade, é os nossos desejos, é a nossa atitude, é a nossa essência humana. Isso é a nossa alma. O coração tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com tudo que rege o nosso corpo, mas a alma, ela tem a ver com isso aí. Ela tem a ver com a sua essência. E Deus mesmo está falando que Ele vai te dar um novo ânimo, uma nova alma. Não sou eu que estou falando, é a promessa de quem? De Deus. Irmãos, é por isso que eu falo com garantia, com certeza, que quando Deus promete, o que Ele faz? Ele cumpre. Olha, uma das piores coisas que o pai e a mãe fazem, eu sempre falo isso aqui e vou repetir, para quem sabe algum dia alguém aprende, é falar com o filho assim, olha, se você passa de ano, eu vou te dar esse presente. Aí o menino passa de ano, a mãe e o pai não dá nada. E aí o menino vai acumulando aqui no coração. Chegou o ano que vem, mesma coisa. Aí quando o meu adolescente vai falar assim, passou no meio, meu filho não me respeita, meu filho não me obedece. Aí a gente vai conhecer a história. É mesmo, irmão? É mesmo, irmão? Olha essa história aí. Olha o que você fez com ele. Você fez ele não confiar em você. Então quando ele virou adolescente, ele aprendeu que ele não deve confiar em você, ele deve confiar no de fora. É por isso, gente, eu sempre falo, não existe amor recente. Existe uma pessoa que o pai e a mãe não soube criar. Só isso. Porque se soube criar, e eu trabalho com adolescente até um bom tempo, os meninos são bênçãos. Os meninos não saem da presença de Deus, não. E só dão orgulho para o pai e para a mãe. É bênção, só que é coisa nova. Só está ali com ânimo novo. E aí eu vou falar de novo aqui do ânimo novo. Olha. E quem sabe você na sua adolescência foi aquele que estava assim, começando a ir na igreja, e aconteceu alguma coisa, desviou, e decidiu não mais na igreja, e hoje está vindo aqui da oportunidade de Deus te dar esse novo ânimo, Deus te voltar para perto dele, porque a adolescência é que ele te escolhe ser o Senhor ou não. E olha, a gente está aqui estudando, agora a gente está vendo se a gente consegue equilibrar família e trabalho. Porque se você equilibra a sua família, o seu trabalho e a igreja, né, auxiliar a Deus com o estudo, você vai conseguir depois. Se a gente não consegue equilibrar agora, depois muito pior. Porque, gente, entre você, fala a verdade, humanamente falando, entre você vir na igreja, passar aqui 2 horas, e você fazer um plantão de ganhar 3, 4 mil, qual que você vai querer? Isso, esse silêncio eu queria. Não é verdade? Mas se você é o Senhor, 4 mil não vale nada, gente. Porque quando Deus quer te abençoar, um paciente de verdade, Deus manda ele te dar uma bênção lá. Ele fica tão agradecido que ele te dá uma casa. Ele fica tão agradecido que ele te dá um carro ali, ó. E o melhor de tudo, ele fica tão agradecido que ele fala, você é crente? Aí você fala, eu sou, eu quero ser desse mesmo Deus. É isso que Deus quer. Tem esse ânimo. Olha, livre-se. Às vezes você olha assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu estou te estudando aqui, está difícil. Eu não aprendi nada. Livre-se. Quando Deus colocar na hora de te usar, Ele vai te usar e você vai ver aquilo que você aprendeu sendo usado. Amém? Comece a buscar o Senhor. Eu falei aqui do adolescente, voltando aqui melhor. Gente, se você trabalhar direito com adolescente, se você direcionar ele, eu estou sonhando para a gente ter uns adolescentes aqui, tem uma coisa para ensinar, não dá bom, né? Porque se você direcionar bem ele está disposto a tudo, não tem só que segura, não. Ele está sempre animado. E olha, lá na nossa igreja, lá na igreja memorial, antes de eu ser batista, né? Lá, junto os adolescentes e os jovens, sabe por quê? Porque o jovem já está ali tão pensativo no namoro, no trabalho, na faculdade. E o adolescente ainda está aquela coisa, né? Agora eu sou jovem, agora eu posso sair, agora eu posso ficar até tarde da noite, assim, minha mãe deixa agora. Se eu estiver então com os irmãos da igreja, está bem. Aí junto os dois, acontece. Os adolescentes animam o jovem. E aí os jovens ensinam os adolescentes. E aí você vê a igreja crescendo fortalecida. Que maravilha! Olha, é por isso que eu vou trabalhar com criança também. Porque olha, quando eu estou desanimado, elas falam, vou lá, pula aí,
vai começar a animar também. E vai junto, gente. Vou animar em nome de Jesus, amém? Deus quer te dar esse novo ânimo. E olha, a quarta e última coisa. Leia aí comigo Ezequiel 36, versículo 27. É a promessa de Deus. Olha, desde lá do Antigo Testamento, Deus já tinha prometido para vocês. Deus quer lhe dar um novo Espírito. O que diz aí? Porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus quer te dar um novo Espírito. E lá em Romanos 8 diz que é esse Espírito que nós temos, que testifica com o Espírito de Deus, que nós somos filhos de Deus. As pessoas que nós estamos falando essa semana, para batizar, nós falamos isso. É uma verdade bíblica. É esse Espírito que mostra que você é filho de Deus. Eu sempre falo, eu não posso falar quem é salvo. Quem é membro de igreja eu posso falar. Mas quem é salvo, só você que sabe. Às vezes o fruto, ele pode até enganar. Jesus mesmo falou que nos últimos dias, Deus daria poder para o diabo, para ele poder enganar até os eleitos. Que ele tentaria enganar até os eleitos. Mas olha só, quando você se rende aos pés do Senhor, você tem certeza, a convicção de que você tem o selo, o carinho, e não é do consulado boliviano, não, é do carinho de Deus, é do selo de Deus, que ninguém pode tirar. E olha, o preço dele é muito maior do que 850 bolivianos, do que 900, do que 150 dólares, igual eu paguei lá para o meu certificado de graduação. É um preço de sangue, Jesus pagou com seu sangue pela sua vida. E ele mesmo falou, eu vou mandar esse Espírito. Está lá em João capítulo 16. E ele fala, o outro Consolador, ou seja, da mesma essência dele. Então esse Consolador ele vem, e quando você está desanimado, ele te anima. Esse Consolador vem, e quando vem a tentação, ele vai e fala, sai fora, foge, olha, pega ali aquele carro de Fórmula 1 e vai embora, né? Olha, está vendo que irmãozinho lá? Vai lá orar com ele, né? Para você fortalecer um pouquinho mais. Esse Espírito ele trabalha com você. Você está lá desanimado, o calor está dando na sua cabeça. Aí o Espírito Santo de Deus vai falar assim: vai para a igreja, esperta. Você vai. Esse Espírito novo, gente, é que Deus nos dá, amém? Esse Espírito que nós precisamos é o ser cheio desse Espírito. Lembra que eu falei lá no início sobre aquele rato que estava tampando, né? Aquele fluir da água? Muitas vezes é esse pecado que tampa o fluir da ação de Deus na nossa vida. É um perdão que nós não liberamos. É uma coisa que nós temos um peso que não é pecado. O que é o peso que não é pecado? Por exemplo, beber não é pecado, mas é um peso. Porque se você bebe, o outro que não serve ao Senhor, ele vai olhar para você: como é que você está bebendo aí? Não é assim? Então é um peso. A Bíblia não proíbe você beber, mas ela proíbe você embriagar. Por isso que eu não bebo nada, porque aí eu não preciso. Isso é grande demais, né? Mas olha só, muitas vezes é isso que atrapalha de você receber mais de Deus. Porque pelo amor às outras pessoas é que a gente deixa de fazer algumas coisas por amor a esse Deus que me faz amar essas pessoas. E como eu consigo isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus. Você sabe qual é a minha maior segurança, a minha maior alegria como pastor? É que a minha função é só pregar. É ensinar, é orientar, falar, meu Deus. Eu falo com o irmão assim: por favor, está aqui, atende, está aqui, ó. Lê aqui, está aqui, né? E aí o Espírito Santo de Deus vai lá e fala, e testifica: é verdade, aceita. E aí essa pessoa se comove, não porque eu falei, mas porque Deus agiu. Gente, quando alguém se converte, quando alguém se comove, quando alguém se move, tem uma mudança por algo que eu preguei, eu fico com muito temor no coração, porque eu sei que foi Deus que fez isso, que eu faço isso. Deus muda. Deus que coloca esse Espírito. É Deus que faz o transplante de coração. É Deus que tira esse coração de pedra e dá esse coração de quê? De carne. É esse mesmo Deus que nós falamos aqui, que Ele vai dar esse novo coração, que Ele vai dar esse novo ânimo e esse novo Espírito. E a minha oração nessa tarde é que você possa buscar de Deus, não a fortuna, não o dinheiro, mas buscar esse novo coração, porque o resto, gente, vem.
a prioridade é Deus. O resto é resto. Amém? Nós vamos ter um momento agora